Gente, vejam isso, uma síndrome metabólica de origem múltipla decorrente da falta de insulina ou da incapacidade de a insulina exercer adequadamente os efeitos, causando um aumento do açúcar no sangue. Pois é, essa é a diabetes, que acontece porque o pâncreas não é capaz de produzir esse hormônio em quantidade suficiente para suprir as necessidades do organismo. E de acordo com a Federação Internacional do Diabetes, existem hoje, gente, 12 milhões de diabéticos no Brasil e 5 mil novos casos são diagnosticados por ano. Quem está aqui no estúdio, para falar sobre o assunto é a doutora Cristina Schreber de Oliveira, que é endocrinologista. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. O assunto é sério e antes, claro, a gente conversar sobre alertar nosso público, vamos ver então uma matéria sobre diabetes? Sim, claro. Pode soltar então. Gabriela acorda bem cedo, se arruma, apronta os materiais e logo se prepara para ir à escola. Mas antes, uma parada para o café. Ela é estudante, tem 12 anos e aos 9 descobriu que estava com diabetes. Eu bebia muita água, era 2 copos direto e eu urinava muito. Uma vez a minha mãe pediu para mim deixar o meu xixi na patente e depois ela ia dar uma olhada. Quando eu cheguei da escola, eu vi que a patente estava cheia de formiga, que era o açúcar do meu sangue que estava saindo pela urina. A rotina e o comportamento de Gabriela teve de mudar. Eu nunca fui muito de comer chocolate, essas coisas de doce, porque nunca me fez muito bem. E então não foi uma coisa que, nossa, mudou minha vida. Então, o que mais mudou foi a minha própria rotina. Gabriela tem a diabetes do tipo 1 e necessita de injeções diárias para manter a glicose no sangue. E quem aplica a insulina é ela mesma. A garotinha é apaixonada pela vida e a diabetes nunca foi barreira para viver a adolescência. Eu estudo e sou tenista, eu jogo tênis e além de praticar outros esportes. Além de jogar tênis, eu gosto de ir com as minhas amigas, gosto de ir no cinema, ir pra praia, pra piscina. Por falar em jogar tênis, a menina já ganhou alguns troféus e mostrou que joga muito. E para superar a doença, Gabriela conta com o amor e o carinho da mãe, que é fundamental para ela. Como eu sou da área da saúde, sei que muitas coisas piores existem, então procurei encarar sempre dessa maneira, né? A Gabi também ajudou muito no processo, isso facilitou também meu papel enquanto mãe, porque ela teve uma aceitação muito boa. Né? Não teve nenhuma resistência maior. É claro que as dificuldades existem, mas ela sempre administrou muito bem essa questão. Então, é mais a questão de ajudar na rotina, na administração da insulina, né? da contagem depois de carboidrato, que é uma coisa que assusta, mas que aos poucos ela foi vendo que a vida dela ia ter qualidade e continuar tocando normalmente a vida normal. Já a diabetes do tipo 2 ocorre geralmente em pessoas adultas e obesas com mais de 40 anos de idade. O aposentado Deodoro, de 75 anos, está dentro dessas estatísticas. Eu, na realidade, comecei lá pelos 40 anos de idade. Eu estava gordo, tinha 88 quilos. Aí eu comecei e procurei um médico. E o médico mandou fazer uma curva glicêmica e constatou que eu era pré-diabético. E aí eu comecei a fazer um tratamento e procurei um nutricionista e através de um regime eu baixei em 2 meses 12 quilos e fiquei durante 10 anos com controle alimentar e deixei a minha glicose dentro da normalidade. Depois desses 10 anos é que então eu comecei com o tratamento médico. Diferente de Gabriela, seu Deodoro tem uma rotina inversa ao da menina. Não faz a aplicação de insulina e controla a diabetes com remédios diariamente. Para ele, a doença é uma coisa muito séria. Eu tomo medicamento de manhã e à noite. Isso aí é que me... Agora, eu tenho muitos cuidados. Por exemplo, com os pés. Eu
tenho medicamento, eu tenho um tratamento com os pés, eu lavo bem os pés, eu enxugo bem os pés. Qualquer coisa que aconteça de forma diferente, eu procuro imediatamente corrigir isso aí, porque é uma necessidade. Vale lembrar que a diabetes do tipo 2 corresponde a 90% dos casos e na atualidade se vê com maior frequência nos jovens, pelos maus hábitos de alimentação, o sedentarismo e o estresse. Como nós vimos, né, doutora? Bem, tem as pessoas então que nascem e as que adquirem a diabetes, né? Por quê? Porque algumas nascem com a doença. Isso é um tipo diferente de diabetes, é um diabetes muito mais de carga genética, né? Não se sabe ainda se existem algumas causas outras, além da genética, que possam estar associadas, mas isso são tudo em relação à pesquisa ainda. Na verdade, o diabetes tipo 1 ele é mais genético mesmo. Sim. E o diabetes tipo 2, ele também tem uma carga importante genética, muito mais importante, porém, ele precisa... Tipo 2 é que adquire com o decorrer da vida. Isso, certo, né? E ele vai precisar de um ambiente propício também, obesidade, sedentarismo, que aí vai desencadear. Né? Sim. Tem a predisposição, de repente, da família, mas se não se cuidar, realmente adquire a diabetes, né? Bem, para ter, então, esses cuidados, para quem está nos assistindo, né, quer se cuidar, é claro, evitar ter diabetes, né, para quem já tem na família, de que forma, então, se cuidar? Como prevenir? Então, o diabetes tipo 2, que é prevenível, porque a gente consegue com mudança de estilo de vida, que a gente diz que é não ser sedentário, né? Hoje em dia se sabe que não precisa fazer, o ideal é que se faça atividade física, mas principalmente se manter mais ativo, subir escada, descer um ponto de ônibus antes, fazer exercícios a pé, caminhadas a pé, tudo isso já faz com que a pessoa seja considerada ativa, né? Então, além disso, evitar comer muita gordura, muita caloria vazia, que a gente chama, que é a caloria do refrigerante, das bebidas adocicadas em geral, né? Bebidas com açúcar. Isso tudo melhora, né? Evitar ao máximo ter uma dieta muito desregrada, assim, uma alimentação muito desregrada. Bem, essa pergunta que eu tenho dúvida, enfim, acho que até vale para os dois tipos, para quem tem tipo 1 e tipo 2. Tem cura, diabetes? Então, a gente diz que até hoje ela tem controle. Cura ainda ela é complicada de dizer, né? Existem alguns casos, por exemplo, paciente muito obeso, super obeso, que faz uma cirurgia bariátrica. E aquele peso era o que estava causando diabetes, ele pode ter uma remissão, ou seja, ficar de 2 a 5 anos sem diabetes ou até mais tempo. Por quê? Porque era todo aquele excesso de peso de 50, 70 quilos a mais que era o causador do diabetes. Então, existe casos, sim, específicos que a gente pode até falar em remissão. O paciente para de usar medicação, de usar insulina, porque perdeu 50, 60 quilos, né, nos grandes obesos. Mas, no geral, ela tem controle, essa é a palavra. Entendi. Bem, quando eu ouço alguém falar, já ouvi muitas vezes, né, contrair, adquirir diabetes, enfim... Puxa vida, tem que deixar dos doces. O doce realmente é o grande vilão da história? Não, o doce em si não é o grande vilão. O vilão é a quantidade de doce e principalmente a quantidade de calorias totais do dia, né? Quanto o paciente ingere e quanto ele gasta. É uma conta matemática. Então, se nós temos um trabalho mais parado, no computador, no escritório, não temos mais atividades ao ar livre, a gente não pode comer muito, né? Ficar repetindo o prato, porque isso vai com certeza acumular. E geralmente, né, depois de uma idade, acumula mais na região abdominal, que é mais perigoso, né? Então, essa gordura abdominal, ela também causa mais inflamação e mais diabetes, mais propensão a diabetes. Existem alimentos que são milagrosos, por exemplo, para ser assim consumido durante o dia, todos os dias? Não existe alimento milagroso. O que a gente sabe é que existem alimentos com mais grãos, mais fibras, eles tendem a fazer com que a gente tenha mais saciedade. Então isso é milagroso? Não, mas melhora essa questão de ter muita fome depois de já ter comido, né? Por exemplo, quando você come um prato de macarronada simples, sem ser macarrão integral, normalmente pode observar que tem uma fomezinha de comer doce depois, justamente porque o pâncreas trabalha